E aí a gente vê a diferença, né, do futebol italiano, do futebol europeu para o Brasil. Aqui ele se destacava. Esse ano ainda, de 2019, o último, eu estava fazendo o levantamento do ataque do Fluminense. O Fluminense foi um dos times com o maior número de finalizações no campeonato. Se destacava no cenário do futebol brasileiro. Ele vai para a Itália, não consegue sequer jogar na Fiorentina. Pela intensidade, pela velocidade, pelo jogo físico, que é lá não se privilegia tanto a técnica. Acho que no Flamengo ele tem capacidade, vai ter condições pelo time que o cerca, que é um time muito competitivo, de desenvolver. Como você disse, muito jovem ainda. Então a bola vai chegar para ele vai poder melhorar, ganhar confiança, ganhar ritmo de jogo. Espero que não volte a se machucar. E aí, decolar, como todo mundo imagina que ele possa vir a decolar. É um jogador de muita qualidade técnica, mas que ainda precisa de mais competitividade para um mercado como o italiano. A gente tem os números. Vamos colocar na tela aí, ó, a ficha do Pedro. Detalhes aí dessa passagem recente dele pela Fiorentina, pelo momento dele na Fiorentina, né? É um atacante forte também, né? 1,85 m, 78 kg, ganhou massa, né? Desde que começou a despontar no Fluminense. Só que olha o detalhe, ó, na Fiorentina ele chegou a ser relacionado em 12 jogos. Só que desses 12 jogos relacionados, ele foi utilizado somente em 4. E em nenhum dos 4 ele ficou os 90 minutos em campo. Ele soma aí 301 minutos com a camisa da Fiorentina e não marcou gols. No Fluminense é completamente diferente, né? Aquele menino que apareceu no Fluminense. 93 jogos e 31 gols marcados. Um gol a cada 3 jogos. Um gol a cada 3 jogos. Impressionante. Guardadas as devidas proporções, essa trajetória recente, internacional e curta do Pedro, ela nos remete à história também do Gabigol, né? Que saiu daqui com expectativa grande na Europa e acabou não vingando, embora tenha grande potencial e demonstrou isso no retorno ao Brasil. O Pedro, para mim, ele teve um choque de realidade cultural, futebolística, indo para a Itália. É muito diferente. A questão cultural também pesa. O cara vai muito jovem para a Europa, não está preparado para isso. E, por vezes, encontra, na Itália em especial, técnicos que têm outra forma de pensar futebol. E quando é um jogador que não faz parte daquele conceito dele e ele não pediu ao clube, isso veio através de uma negociação paralela, sem o aval desse técnico, também complica para o jogador. E já tem vários casos assim na própria Itália também. O cara, né, ele tem um conceito, uma ideia, ele quer aquele elenco e às vezes o empresário, o dirigente, o gestor do clube enfia a goela abaixo o jogador A, B ou C, por mais que tenha qualidade, o cara não quer aproveitar. Não sei se foi o caso do Pedro. Eu estou aqui fazendo uma tese com relação a isso. Mas existe. O Pedro tem potencial, 22 anos. Acho que a lesão sim atrapalhou a carreira dele. Mas vindo para o Flamengo, para esse elenco, com o potencial que tem, com o técnico que tem, creio que vai dar muito certo da Liga. E a gente lembra aqui, né, Flávio Gomes, recentemente o Flamengo investiu em alguns jogadores que brilharam no Fluminense, deixaram o país e não tiveram sucesso depois no Flamengo. 2 exemplos aqui, Henrique Dourado e Conca. Só que, no ano passado, a história do Gerson mudou tudo isso. O Gerson começou, e muito parecido com o Pedro, promissor no Fluminense, vai para a Europa, não tem destaque, um destaque tão grande assim. Mas o Gerson na Fiorentina jogou muito mais do que o Pedro. Sim, muito mais. Quantidade. Embora não tenha se destacado. É isso que eu tô falando. Mas assim, ele jogou. Tecnicamente, o Pedro no time principal da Fiorentina não foi um jogador imprescindível. Olha, eu não tenho aqui os números exatos. Talvez ele não tenha nem finalizado a gol no time principal da Fiorentina. Mas, Flávio Gomes, o Gerson muda esse cenário. O futebol italiano não tem sido muito generoso com os jogadores brasileiros nos últimos tempos, né? Gerson, o Guilherme Arana, que está lá na Atalanta, né? Sim, Arana está na Atalanta, emprestado pelo Sevilha. O Lucas Paquetá, que para mim meio que deu uma subida. O próprio Pedro. Quem mais? O Gabriel. Então a gente começa a ter um padrãozinho aí na Itália as coisas não estão rolando. Talvez porque os times italianos também não têm se destacado, exceção feita a Juventus e ao Napoli, não têm se destacado muito no cenário europeu. E são clubes que têm tido o pouco que jogou o Pedro na Fiorentina. Não faz nenhum sentido.
Então eu acho que temos de esquecer o que aconteceu com o Pedro na Fiorentina e lembrar dele no passado também, muito recente, no Fluminense. Acho excelente jogador, acho uma grande contratação. Agora, para mim, entra na categoria da maior contratação desse começo de ano, mais do que o Luan e tudo mais, pelo fato de ser um jogador muito promissor, muito jovem e muito promissor. Faz muito bem o Flamengo, reforça seu time mais ainda e acho que vamos ver o Pedro brilhando. Porque é o que o Marco de Vargas falou, tem muito a ver com quem está jogando em volta do cara. Sim, com certeza. E mais um aspecto para mim que vai ajudar muito na chegada do Pedro ao Flamengo. O Flamengo está muito perto de confirmar a permanência do Gabigol. O Gabigol será o titular. Isso já vai tirar do Pedro peso para ele ter toda a tranquilidade de conquistar o espaço dele. E vai ter chance de jogar, porque vai ter certinho. Vai ter seleção, é capaz que o Gabigol seja convocado. O Flamengo vai jogar muitos. Essa história de que o Flamengo não poupa jogador, ela é real, né? Foi a política do Jorge Jesus. Mas vamos nos lembrar que isso durou 6 meses. Né? Ele chegou, pegou o touro à unha e vai, vamos todo mundo aí, vamos jogando, vamos ganhar, tá dando certo. Mas nós estamos falando agora de uma temporada inteira. Nós estamos falando de verão brasileiro, que o Jorge Jesus não pegou. Nós estamos falando dos primeiros meses do ano que são muito quentes, desgastam os jogadores, jogo em cima de jogo. Então o Flamengo vai precisar realmente de mais jogadores e isso ele está fazendo. Pedro Rocha, o menino que era do Santos lá, o Thiago Maia, não é isso? O volante? Thiago Maia. Agora o Pedro, Michael. Então, o time que já era bom não perdeu ninguém. Perdeu quem? Ninguém. Importante. Então, eu acho que pode ser que perca o Gabigol, mas as coisas estão muito bem encaminhadas. Acho que o Flamengo se coloca aí numa posição. E o Thiago Maia? Porque a informação é de que o Thiago Maia desembarcaria hoje no Rio de Janeiro. O que você pode trazer pra gente aí nesses 2 casos? E as novidades do Flamengo aí, outras também, no CT Ninho do Urubu. Tudo bem, Álvaro? Olá, Calheiros, tudo bem? Bom dia para você, para os amigos aí do estúdio, para a galera que acompanha o Bom Dia Fox. É isso, estamos aqui no CT Ninho do Urubu, acompanhando a quarta-feira do Flamengo. O time sub-20 que vai representar o Flamengo nesse começo de temporada está treinando no campo 5 aqui do CT Ninho do Urubu, mas é claro que a grande notícia hoje, nessa manhã de quarta-feira, é realmente esse acerto, né, do Flamengo com a Fiorentina para ter o centroavante Pedro por empréstimo até o fim da temporada com passe fixado, né, com opção de compra ao fim desse período. A gente lembra, o Flamengo já tem o desejo de contratar o Pedro, não é de hoje. Tentou comprá-lo do Fluminense, o Fluminense acabou não querendo negociar o jogador com o seu rival, vendeu para o futebol italiano, para a Fiorentina em setembro do ano passado, o jogador acabou não sendo tão utilizado assim e agora pode voltar ao futebol brasileiro, deve voltar ao futebol brasileiro para vestir a camisa rubro-negra, pelo menos essa é a informação que traz o nosso colega italiano. O Pedro seria esperado aqui no Rio de Janeiro até a próxima sexta-feira para que tudo seja concretizado, né? A realização de exames, a assinatura do contrato e para que ele seja anunciado como mais um reforço do Flamengo para a temporada 2020. Legal, valeu Álvaro Loureiro, acompanhando aí o dia do Flamengo e olha, um dia agitado, hein, Álvaro? A gente volta a qualquer momento com o Álvaro Loureiro e outras do Flamengo, mas tá aí.